E agora vamos ver o que roqueiros de uma banda sueca que fazem show hoje em Curitiba tem a ver com a história dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Quem conta isso pra gente são os repórteres Augusto Klein, Diogo Cortes e o auxiliar técnico Fábio Gomes. Para fazer essa reportagem do Paraná TV, nós trouxemos convidados muito especiais. Esse daqui é o pessoal do Sabaton. Hey guys, say hello to Brazil. Olá Brasil! O Sabaton é uma banda de heavy metal da Suécia e nós trouxemos eles até o Museu do Expedicionário, que está repleto de lembranças das conquistas desses combatentes aqui que lutaram pelo Brasil na Segunda Guerra Mundial. Mas qual é a relação entre esses músicos europeus e os pracinhas? É o que a gente vai explicar a partir de agora. 25 mil brasileiros lutaram na Segunda Guerra Mundial. A Força Expedicionária esteve ao lado dos americanos no combate ao exército alemão na Itália. A participação dos pracinhas foi marcada por muitos desafios e por conquistas importantes, como a tomada de Monte Castelo. Mas a presença no conflito cobrou o seu preço. A Segunda Guerra Mundial deixou 50 milhões de mortos. 465 brasileiros morreram. 28 eram paranaenses. Depois do conflito, os pracinhas foram abandonados pelo governo e enfrentaram muitas dificuldades. O reconhecimento veio só a partir da década de 80, mas não apenas dos brasileiros. É aí que o pessoal do Sabaton entra na história. Todas as músicas da banda falam sobre guerras, conflitos militares e personagens importantes que participaram desses episódios. E uma dessas músicas faz uma homenagem à Força Expedicionária Brasileira, mais especificamente a 3 soldados que morreram na Itália. Segundo registros, os combatentes faziam parte de uma patrulha quando se viram frente a frente com uma companhia alemã inteira. Os 3 receberam ordens para se render, mas preferiram morrer lutando. Em Precária, o nosso hino rompe o silêncio. A homenagem é para 3 soldados brasileiros mortos depois de enfrentar um pelotão alemão. Os próprios inimigos sepultaram os corpos. Deixaram no túmulo uma cruz com uma reverência à coragem dos nossos pracinhas. A história é descrita na música Smoking Snakes, ou Cobras Fumantes, e tem até um trecho cantado em português pelo vocalista do Sábado. Uma das histórias mais legais que recebemos para o álbum Heroes veio por e-mail, enviado por um rapaz do Brasil. Quando nós lemos a história, soubemos instantaneamente que precisava estar no álbum. O nome da música vem do símbolo da Força Expedicionária Brasileira. No início da década de 40, as pessoas não acreditavam que o Brasil fosse participar da guerra e costumavam dizer que seria mais fácil uma cobra fumar do que o país entrar no conflito. Quando isso realmente aconteceu, os pracinhas não tiveram dúvidas de qual seria o melhor símbolo para o grupo. Nós convidamos o Sabaton para um passeio pelo museu, que tem um dos acervos mais importantes do país sobre a Força Expedicionária Brasileira. Os integrantes da banda foram bem recebidos já na entrada. Dentro do museu, a banda conheceu mais sobre a história e as conquistas da Força Expedicionária Brasileira. Mas o melhor estava guardado para o fim do passeio. A direção do museu confeccionou uma medalha de honra para a banda. Reconhecida até pelo Exército, a medalha Max Voll Filho é a maior comenda que o museu pode conceder. E quem fez a entrega foram os próprios combatentes que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Os integrantes da banda se emocionaram. É fantástico, eu não sei o que falar. Nós não esperávamos mesmo. Quando estávamos em casa na Suécia, ouvindo a história das cobras fumantes pela primeira vez, tudo que nós pensávamos era que a história era fantástica e que nós precisávamos contá-la. E pensar que nós estaríamos aqui 3 anos depois, encontrando as pessoas que lutaram lá, é surreal, mas também muito legal. O Sabaton está em turnê pelo país e se apresenta hoje em Curitiba. O vocalista diz que o público brasileiro é um dos mais animados do mundo
ainda mais quando a banda toca a música Smoking Snakes. Ah, vocês são completamente malucos, mas é fantástico. Antes de a gente terminar a reportagem, o Joaquim tem uma mensagem para vocês. Joaquim, o que vai acontecer hoje à noite? A cobra vai fumar.